Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Sontan está conversando com o Salim e ela um pouco triste. Ele até percebe isso, mas de início fica em silêncio e ela pede a ele que, por favor, que ele vigie ali a Zeynep, porque ela tem muito medo com o que podem querer fazer contra ela. O Salim pede a ela que, por favor, que ela não fique assim preocupada, porque a Zeynep para ele é como se fosse sua própria filha. Ela diz que agradece muito a ele, vai saindo, mas ele chama a atenção dela porque percebe ela muito triste e pede a ela que, por favor, não fique tão triste assim. Ela olha para ele meio disfarçada e ele continua dizendo que ela não fique tão triste assim porque ela é a mãe dela. A Sontan responde para ele que ela não está conseguindo se controlar e que de forma nenhuma ela quer ficar longe de sua filha porque as mães não podem ficar longe de jeito nenhum de seus filhos. Ele fica em silêncio e ela, sem mais o que fazer, apenas diz a ele que agora não tem mais o que fazer porque isso é apenas o destino. Entra no carro, vai embora e deixa o Salim bem pensativo. Logo em seguida, a cena muda e mostra a Bahar olhando ali para sua mãe e fica se lamentando por não estar mais ali com ela ao mesmo tempo que alguém bate na porta e elas duas se assustam. Elas ficam sem saber o que fazer e a cena mostra ali que quem tá batendo na porta é o Atés e enquanto ele está batendo ali na porta dela, ele começa a se lembrar tudo que o Kenan disse, que os homens dele tá por todo o Istambul ali e que vai mandar a Bahar justamente para onde tá a filha dele e depois disse a ele que ele avaliasse e considerasse bem direitinho tudo que ele disse para ele. Então o Atés se agonia ainda mais e continua batendo na porta e agora chamando pela Bahar. A Bahar, por sua vez, então aparece e fica apenas olhando para ele, ele olhando para ela não faz nada e ele pede a ela que, por favor, que ela abra a porta, mas ela fica travada olhando para ele e ele continua insistindo que ela abra a porta, mas ela continua ali sem nenhuma reação e ele insiste pela uma terceira vez que ela abra a porta agora mesmo. Então ela decide abrir a porta, pergunta o que foi que aconteceu, o que é que ele quer ali. Ele fica meio pensativo, depois ele emburaca na casa dizendo que a gente tem que conversar. A Bahar, por sua vez, vai até o Atés um pouco revoltado e pergunta como que ele se atreve a entrar na casa dela desse jeito e manda ele sair agora mesmo. Ele responde para ela que eles têm que conversar e a FGN diz que é melhor deixar eles dois ali e ela ir agora mesmo para a cozinha. O Atés responde que sim, é bem melhor ela sair mesmo e a Bahar se revolta ainda mais, questionando ele como ele tem coragem de, além de entrar dentro da casa dela daquela forma, ainda ficar dizendo ali para sua convidada o que ela tem que fazer. Ele diz a ela para que ela preste bem atenção porque o Kenan ele foi capturado e ela diz que sabe muito bem disso porque prenderam ele bem ali naquela casa. Ele diz a ela que sim, que o Kenan está na prisão, mas os homens dele estão por todos os lados e eles são muito perigosos. Ela fica de um jeito debochado ali olhando para ele e ele continua dizendo que a qualquer momento qualquer um deles ali pode fazer algum tipo de dano contra ela. Pessoal, fazer uma pergunta a vocês aqui. No decorrer dessa novela todinha e quase um século de novela, eu quero perguntar um negócio pra vocês. Você não percebe que a Bahar ela é meio abusadinha não, meio chata? Vocês podem observar, todo momento que você vê, eu acho que esse tempo todo de novela, acho que eu só vi ela sorrir ali umas 2 ou 3 vezes. O resto é ela invocada com a cara feia, falando aborrecida com os outros, maltratando ali a Atés também. Na opinião de vocês, só eu que vi isso aqui ou vocês também perceberam isso? Deixa a opinião de vocês no comentário que eu quero entender aí o que é que vocês acham. Se de fato ela é muito abusadinha mesmo ou na realidade ela tem motivos pra fazer isso. Deixa aí a tua opinião nos comentários, tá bom? E quero pedir a vocês também que não esquece de deixar o seu gostei aí para que vocês não percam nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. O Atés, logo depois de ter dito a ela que os homens do Kenan estão por todos os lados e eles são muito perigosos, ela continua ali debochada pro lado dele e ele continuou dizendo para ela que ainda no dia de hoje ele conversou com o Kenan e ele prometeu machucar ela. Ela cruza o braço, continua debochando do Atés e perguntando, então quer dizer que agora você se preocupa comigo, Atés? Ele fica calado e ela continua interrogando ele se agora mesmo ele vai querer proteger ela e pede para que ele diga agora mesmo, responda a sua pergunta. Ele fica até sem palavras, sem saber o que dizer e ela continua perguntando se agora ele vai querer ficar com ela e onde ele estava bem antes de tudo isso. Ele fica o tempo todo ali tentando convencer ela que ela de fato está correndo um perigo muito grande, até mais depois que o Kenan ali foi preso e ela continua debochando dele, simplesmente vai lá, abre a porta e diz a ele que ele vai embora dali agora mesmo.
Ele fica até não querendo ir, apenas olhando pro rosto dela, e ela começa a gritar com ele dizendo que ela disse para que ele vá embora agora mesmo. Ele pede a ela que, por favor, que ele pense no que ele está querendo dizer ali, e ela continua com a arrogância dela, dizendo se por acaso ele não entendeu o que ela disse para que ele vá embora agora mesmo. O Atés então decide fazer o que ela está pedindo, vai saindo um pouco devagar, na esperança até que ela desista disso, só que quando ele coloca o pé fora ali, ela não espera nem quase ele sair direito e simplesmente tranca a porta na sua cara. A Barra, logo depois, ela puxa a cortina, vê o Atés ali olhando para ela e ela começa a questionar o porquê que ele ainda segue ali. Ele fica calado e ela continua dizendo que já disse a ele para ele ir embora e que ele vai embora agora mesmo. Ele continua calado, apenas olhando para ela, e ela começa a dizer que ela conseguiu se proteger ali durante 5 anos e não é agora que ela vai precisar dele, porque ela consegue se proteger sozinha, e pergunta se ele entendeu isso que ela disse. Ele responde a ela que ele não vai embora, não vai para lugar nenhum, e que se for necessário ele vai ficar dentro do carro ali todas as noites. A Barra começa a se revoltar ainda mais, diz a ele que ele pode fazer o que ele quiser, e também, se inclusive ele quiser também, pode chamar essa garota aí, a Nenri, para ficar ali com ele se ele quiser. O Atés então começa também a se invocar, começa a gritar, dizendo a ela que ela tem que entender que ele só se aproximou da Nenri para encontrar o Kenan, e pergunta o porquê que ela não entende isso. Ela diz que ele pare agora de ficar falando essas mentiras, porque ela já está cansada dos jogos dele, e diz que ele vai embora agora mesmo, e fecha ali agora a cortina no seu rosto. O Atés, revoltado, dá uma sabugada naquela porta que assusta muito a Barra. Jen se aproxima ali e fica apenas observando aquela situação, e a Barra se aproxima também dela e diz a ela que ele, o Atés, falou que ele não vai para nenhum lugar, ele vai ficar ali. A Barra logo em seguida vai naquela janela, observa que o Atés está lá embaixo, ele fica olhando para ela olhando para ele, e depois ela fecha a cortina revoltada, e ele diz que ele não vai embora, que ele não vai arredar sequer o pé dali. Já lá na casa do Mehmet, nesse exato momento, quando ele chega, a Bes abre a porta para ele, sauda ele, mas ele chega meio invocado e pergunta se todo mundo está em casa. Ela diz que a Efsun está com a tia dela lá na sala e que a Senri está lá no quarto dela. Ele então vai se aproximando lá da Efsun, mas diz a Bes que chame ela para que ela desça agora mesmo. A Auliá, quando percebe que o irmão chegou, se levanta, começa a ficar um pouco agoniada, dizendo a ele que ele seja muito bem-vindo. Ele fica calado e ela diz que tem algo muito importante para dizer para ele. A cena vai lá para Senri, que já vem se aproximando. A Beza vai dizer que o senhor Mehmet, só que não dá tempo nela falar, e ela diz que já tá indo e deixa a Beza ali sem mais o que falar. Já lá com o Mehmet, ele diz a Auliá que ele já sabe o que é que ela vai dizer, porque ele já conversou com o Arda e ele já se inteirou de tudo o que aconteceu. Ele depois diz que logo depois que a Senri chegar, eles vão poder conversar. Então ela vai chegando, ele chama pelo nome dela, ela diz para que ele fale o que é que ele quer. Ao ficar frente a frente com ele, ele diz que vai fazer para ela apenas uma pergunta e que ela vai ter que responder para ele a verdade. Ela olha meio desconfiada pro lado da Auliá, da Efsun ali, depois pergunta a ele o que foi que aconteceu. Ele fica calado olhando pra ela cruza até os braços ali, achando que tá na razão, e pergunta a ele o que é que está inquietando ele, que ele fale agora mesmo. Ele diz que falou com o Arda, já está sabendo de tudo, que inclusive que ela enviou aquelas flores, gravou aqueles discos, e diz que se ela quiser, falando em tom de deboche ali, que ele pode pedir a Sultan para que fale com a Zeynep, para que assim ela possa contratar ela para alguma série, e pergunta ela se é isso que ela quer. Até a Efsun ela começa a sorrir. Ela fica calada e o Mehmet começa a questionar ela qual é o problema dela e o porquê que ela fica se metendo com elas. A Senri responde para ele que elas antes se meteram com ela. Ele diz que ali está rolando muita briga dentro daquela casa, mas que se houver calúnias e também traições, ele não vai perdoar ninguém, e pergunta se ela entendeu isso. Ela fica calada e ele diz para que ela responda agora mesmo o que é que está acontecendo. Ela apenas diz a ele que está tudo bem, mas ela já disse tudo a ele o que ela sabe. Então ele dá uma ordem para ela para que ela repita tudo agora mesmo. Logo depois que ela repete tudo o que ela já tinha dito ali, que vocês já sabem sobre o Arda, a Efsun, a Zeynep, tudo isso aí, logo depois ela começa a dizer ao Mehmet que tudo o que ela queria era que a Efsun soubesse a classe de homem que ela casou. Então a Auliá já se revolta, chega perto dela e pergunta o que é que ela está dizendo do filho dela, como assim classe de homem? O Mehmet pede a ela que ela se tranquilize e não se meta. Ela fica muito revoltada, mas diz que está tudo bem e sai de perto deles.
O Mehmet diz que vai perguntar a ela só mais uma vez porque o casamento da Efsun e do Arda só depende ali das palavras dela. A Nuran vem descendo ali reclamando porque que estão todos gritando e ela fica curiando ali a conversa deles e ela sem rir diz que essa é a verdade, ela já contou tudo pra ele. O Mehmet então por sua vez ele diz que tudo bem, queria muito que ela tivesse falado a verdade porque ele conseguiu falar com o gerente daquele hotel. Então é aí que ela já interrompe o Mehmet e diz que está tudo bem, que eles estavam sim lá no bar daquele hotel, mas que ela Zeynep saiu primeiro e que não aconteceu nada entre eles dois. Depois ela pergunta se ele agora está feliz depois que ela falou tudo isso e pergunta se por acaso tudo aquilo ali é uma aliança para que eles fiquem todos contra ela. Nuran, que está olhando do outro lado, diz que na realidade essa mulher é uma estúpida. A Efsun fica muito feliz, dizendo que graças a Allah o Arda ele não fez nada. A Efsun vai se aproximando dela, chamando ela de miserável, que ela tem que agradecer que o Mehmet Emir está ali, porque se ele não tivesse ali, podia garantir para ela que ia mandar ela para o hospital para que fizesse uma restauração nessa cara dela. A Sultan diz que ela olha agora mesmo para ela. Quando ela olha, a Sultan fala que separar uma família isso é um pecado muito grande e que ela vai pagar por tudo isso.